A primeira vez que foi sugerido que as mãos, além de ser tudo de bom, deveriam também ser higienizadas porque podem transportar micro-organismos que causam doenças infecciosas como a cachumba, o sarampo e o coronavírus, nem os médicos acreditaram. A recomendação foi feita pelo médico húngaro Ignaz Semmelweis, no século XIX, quando percebeu que na ala da maternidade, onde as parteiras lavavam frequentemente as mãos, as pacientes morriam menos em comparação à ala geral do hospital, em que os médicos não se higienizavam entre um procedimento e outro. Quando ele propôs a prática de lavar as mãos dentro do hospital, alguns colegas ficaram ofendidíssimos com a sugestão. Hoje sabemos que manter as mãos sempre limpas é indispensável, principalmente antes e depois de comer, antes e após utilizar o banheiro, quando for preparar o alimento, antes e depois de realizar curativos, sempre que tiver contato com pessoas doentes, antes e depois, para não passar doenças para quem já está debilitado e também para não carregar o agente transmissor com você. Você sabe lavar as mãos do jeitinho certo? Ensaboe as palmas das mãos. Esfregue a parte de trás. Lave entre os dedos. Esfregue os polegares. Limpe as unhas. Esfregue os punhos. E enxague bem as mãos. Pronto! Esses cuidados são um bom começo. Como vimos na lição anterior, os micro-organismos são os principais causadores de doenças quando presentes nos alimentos. Então vamos aprender um pouco mais sobre eles. Micro-organismos. Como o próprio nome revela, micro significa pequeno e organismo, vivo. São organismos vivos tão pequenos que são invisíveis a olho nu, ou seja, normalmente só conseguimos enxergá-los com auxílio de um equipamento com potentes lentes de aumento chamado microscópio. Os micro-organismos incluem as bactérias, os fungos, os vírus e alguns parasitas. Entre os micro-organismos, as bactérias são os principais perigos biológicos. Mas onde eles estão? São amplamente distribuídos, estando presentes no solo, no ar, na água, nos alimentos, nos animais, como animais domésticos, insetos e pragas, no lixo e na sujeira em geral. Podem ainda ser encontrados no homem, tanto na pele, no cabelo, nas unhas, como em áreas internas do corpo, como boca e garganta. As fezes e os ferimentos apresentam grandes quantidades de micro-organismos prejudiciais à saúde. Há mais micro-organismos em uma mão suja do que pessoas em todo o planeta. Por mais estranho que pareça, a maioria dos micro-organismos são inofensivos. Dentro da área de alimentos, podemos dividir os micro-organismos em 3 grandes grupos. Aqueles que são úteis na produção de alimentos, como na fabricação de iogurtes, pães, queijo, etc. Aqueles que são deteriorantes, pois estragam o alimento, alterando a cor, o sabor, o odor, a textura, etc. E tem aqueles que são prejudiciais à saúde ou patogênicos, isto é, podem causar doenças em quem os consome. É um grande engano acreditar que os micro-organismos sempre alteram a aparência, o sabor e o cheiro dos alimentos. Alguns micro-organismos patogênicos multiplicam-se nos alimentos sem modificá-los, ou seja, silenciosamente. A abertura da Copa do Mundo de 2014 se aproximava e Maria se preparava para vender seus famosos sanduíches naturais na lanchonete perto do estádio do Itaquerão. A cidade estava em festa e o jogo de futebol reuniria muita gente para provar seus sanduíches. Na véspera da partida, Maria começou a preparar os recheios. Para ser rápida, Maria deixou o frango descongelar sob a bancada. Temperou e deixou marinando por 4 horas. Ao picar a cebola que usou para o marinado, Maria cortou a mão. Em seguida, lavou bem o ferimento, mas como não havia mais sangramento, retornou ao preparo.
Cozinhou o frango e deixou esfriar enquanto saiu para comprar o resto dos ingredientes. Quando voltou, foi organizar as compras e guardar o frango na geladeira. Na manhã seguinte, desfiou o frango e acrescentou os outros temperos. Depois, montou e embalou os sanduíches. Com tudo pronto, abriu sua lanchonete e começou as vendas antes do jogo. Os sanduíches foram colocados na estufa a 10 graus para continuar fresquinhos. Tudo correu bem. Todos adoraram os sanduíches de frango. Maria vendeu tudo que tinha feito. Ela nem desconfiava, mas antes mesmo de terminar a partida, Aninha, de 8 anos, que comeu um sanduíche da Maria, começou a passar mal. Ela ficou muito enjoada e vomitou várias vezes. O mesmo aconteceu com outras pessoas que comeram os sanduíches da Maria. O que aconteceu? Estava tudo fresquinho, feito poucas horas antes, com muito cuidado. Onde Maria errou? Este curso quer ajudar você a não cometer erros como os da Maria. Maria não se preparou bem. Seu uniforme estava incompleto, as unhas grandes e pintadas e a maquiagem não havia sido retirada. Olha, os cabelos da Maria não estão protegidos. Ela descongelou o frango e deixou marinar à temperatura ambiente. Você já sabe que o frango devia descongelar e marinar na geladeira, na prateleira mais baixa, em recipiente fechado. Ao se cortar, além de lavar as mãos, Maria devia ter protegido o ferimento. E o resfriamento? Maria devia ter resfriado o frango rapidamente e guardado na geladeira antes de ir ao supermercado. Na manhã seguinte, antes de voltar às atividades, Maria novamente não protegeu o corte. Maria picou os outros temperos na mesma placa de corte usada para cortar frango, que pode ter sido fonte para contaminação cruzada. Depois de preparado, o sanduíche foi conservado em estufa a 10 graus centígrados. Para reduzir a multiplicação dos micro-organismos, a temperatura de conservação a frio deve ser inferior a 5 graus. Tudo isso colaborou para o mal-estar dos clientes, uma situação desagradável e muito perigosa, que pode acontecer em qualquer lugar onde se prepara, vende, transporta ou guarda alimentos. Nos restaurantes, nos comércios, nas lanchonetes como as da Maria, nas padarias e até mesmo em nossa casa. Por isso é importante que os manipuladores saibam como evitar esses problemas. Contamos com você! Gente, olha esse vídeo. Veja como que é importante fazer a higienização correta das frutas e verduras. Não adianta lavar só com água e sabão, vinagre ou bicarbonato, não vai resolver o problema. A higienização correta eu vou deixar aqui na legenda desse vídeo. Presta atenção nesse absurdo. Quem aí não gosta, né, de uma coxinha? Hã? Uma esfirra de carne, uma esfirra de calabresa, é bom, não é? Só que, nesse caso aqui que a gente mostra agora, ó, o cliente comprou um salgado no mercado, que ele já conhecia, já estava acostumado. Mas aí, depois de algumas mordidas, ele percebeu que o recheio não era do sabor que ele tinha pedido, não. Falou, uai, pedi uma esfirra aqui de calabresa, só que o recheio que veio, gente, olha isso aqui, larvas. Esse foi o recheio.
E nós vamos continuar falando de saúde aqui no Hoje em Dia, porque desde pequenos, todos nós somos alertados para a importância de manter os alimentos sempre muito bem higienizados. E motivos não faltam. A cada ano, 600 milhões de pessoas adoecem ao redor do mundo por causa da intoxicação alimentar. E, infelizmente, 420 mil delas vão a óbito, Ticiane.